Te parece um cara que vai agregar bastante para a equipe? Eu acho que sim, acho que é uma aposta interessante. Eu sempre chamo de aposta porque eu acho que 95% das contratações no futebol são apostas. Quer dizer, claro que algumas mais consagradas, outras menos. A gente já se surpreendeu muito positivamente na história do futebol, muito negativamente. Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E bom, vamos vendo aqui que a imprensa tá falando aqui sobre o André Silva, novo reforço aí do tricolor paulista, né, do São Paulo. Ele chegou, já deu coletiva, né? E vamos ver o que a imprensa achou dela. Vamos aqui à análise. Enquanto isso, no São Paulo, o atacante André Silva, que chega de Portugal, foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira. Para esta janela que fecha nesta quinta-feira, dia 7, o São Paulo queria 3 reforços. Um zagueiro que jogasse pelo lado esquerdo, um lateral esquerdo para a vaga de Caio Paulista e um atacante, que teoricamente chegaria para ser reserva de Caleri. Esta última vaga já está ocupada. André Silva, 26 anos, brasileiro que passou os últimos 7 anos em Portugal, jogando pelo Rio Ave, pelo Arouca e mais recentemente pelo Vitória de Guimarães, foi contratado, 4 temporadas e apresentado nesta quarta-feira aqui no CT da Barra Funda. O jogador marcou 13 gols com a camisa da sua última equipe em Portugal e marcou gols contra gigantes portugueses, Benfica, Porto, Sporting de Lisboa. Essa foi uma das respostas de André Silva na sua apresentação. Sua condição física, se está pronto para estrear, e também este fato de gostar de jogos grandes. Venho já de 6 meses de competição, né? Então fisicamente eu estou muito bem, graças a Deus. O pessoal daqui da estrutura do São Paulo tem feito alguns ajustes, né? Que é importante, isso é outro futebol, é outra dinâmica. Mas se precisar de mim eu já estou disponível. Acho que todo atleta, todo jogador gosta de jogo grande, gosta de jogo, né? Bem movimentado. Então, para mim, eu sou mais um a gostar desses jogos. Agora, quem pensa que André Silva tem as mesmas características de Caleri, não é bem assim. Ele até pode jogar de centroavante, mas tem características bem diferentes. Também joga pelos lados. Ele explicou essas características e deixou claro: Caleri é Caleri, ele é o André Silva. O Caleri é um centroavante de muita qualidade, que tem muita história aqui dentro do clube. É um cara que eu admiro, somos de características diferentes, realmente. Eu sou um cara que gosta de procurar jogo, gosta de fazer muitos movimentos, né, na profundidade. E eu acho que isso trouxe mais armas para aquilo que o professor Carpini vai precisar ao decorrer do ano. André Silva, por enquanto, não pode atuar contra o Ituano, não está inscrito no Campeonato Paulista. Se o São Paulo se classificar, e para isso, não dependendo de nenhum outro resultado, precisa vencer o Ituano, que briga contra o rebaixamento, ele poderá ser inscrito na segunda fase do Paulistão. Na vaga do Iba, o senegalês que é volante, ou do Rodrigo Nestor, que está se recuperando de uma lesão. A comissão técnica vai definir. Aliás, a preparação para esse jogo começou nesta quarta-feira aqui no CT, com Caleri voltando de suspensão ao ataque, mas sem Pablo Maia, que está suspenso. Bobadilha é a primeira opção para substituí-lo. O Wellington Rato e Nicão, que foram vetados para o jogo contra o Palmeiras, seguem no refis e durante os próximos dias continuarão em recuperação. Provavelmente não serão aproveitados nesta última partida da primeira fase do torneio estadual. A situação do São Paulo não é tranquila em termos de classificação, não. Lidera o grupo com 19 pontos, como o Edu Afonso destacou aí, pega o Ituano, que luta para escapar do rebaixamento, mas tem 19, com 19 também Novo Horizontino e com 18 o São Bernardo, então corre risco de não se classificar o tricolor, o que é engraçado, curioso, né? Porque é esse formato do Campeonato Paulista, né? Que alguns grupos com muitos pontos, outros com poucos, o São Paulo está num grupo com muitos pontos. E a gente está falando de um time que até outro dia era campeão da Supercopa, que vinha bem com o Thiago Carpini, que venceu o Corinthians pela primeira vez em Itaquera. Então deu uma virada ali nessa situação em termos de classificação. Mas falando de André Silva, Jean, te parece um cara que vai agregar bastante para a equipe? Eu acho que sim, acho que é uma aposta interessante. Eu sempre chamo de aposta porque eu acho que 95% das contratações no futebol são apostas. Quer dizer, claro que algumas mais consagradas, outras menos. A gente já se surpreendeu muito positivamente na história do futebol, muito negativamente. Tá bom, se você contrata o Messi, provavelmente você não vai se decepcionar.
mas são raríssimas exceções, né? Acho que como aposta é uma aposta interessante, a gente está falando de um jogador de 26, 27 anos, não tenho certeza da idade, mas algo por aí, quer dizer, ou seja, um jogador no auge da sua condição física, que atuava numa das principais ligas da Europa, se a sexta ou a sétima, mas é uma das principais ligas da Europa, fazendo gols na temporada, fazendo gols contra Benfica, contra Porto, contra Sporting. E acho que a questão da característica é interessante também, né? Ele dizer, claro que ninguém vai ser bobo de chegar ao São Paulo dizendo, não, meu lugar é o lugar do Caleri, eu só jogo na do Caleri, porque não é um bom negócio, né? Toca no André Silva que é gol. Exato. Ninguém vai falar isso, porque senão você vai ter grande possibilidade de ficar no banco, a não ser que você seja absolutamente consagrado. Mas acho que é interessante para ele, de fato, poder jogar em outras posições e é mais uma peça entre tantas peças interessantes que o São Paulo tem hoje para montar o seu setor ofensivo, né? Porque você tem Lucas, você tem Caleri, você tem Wellington Rato, Luciano, Ferreirinha, o Nicão. O Eric, você falou? O Eric, não falei? Olha a quantidade. Para um São Paulo que há pouco tempo sofria até pela ausência de jogadores para atuar pelos lados, para atuar pelas beiradas. Acho que assim, hoje o Carpini tem várias opções, tem várias possibilidades. Claro que um ou dois nomes são meio que intocáveis no time titular, mas de resto você vai ter uma disputa muito saudável, né, para essas posições. Então eu acho que é uma alternativa interessante e mais do que tudo, o São Paulo precisava de alguém para poder jogar no lugar do Caleri. Ainda que ele tenha características diferentes, o fato dele poder ser um centroavante reserva para o Caleri, eu acho que é muito importante, porque a gente viu até o Carpini abriu mão de um centroavante no Clássico contra o Palmeiras, porque ele não tinha um substituto. 26 anos, o André 26, Silva. 26. Melhor ainda do que os 27. 3 milhões e meio de euros, 18,8 milhões para o Vitória de Guimarães. São Paulo parcelando, conta com o jogador até 2027. Elton, é isso, né? É importante ter ali mais uma opção para o ataque, mesmo que não seja exatamente como o Caleri. Aí cria uma outra forma do São Paulo jogar com o André. Porque a alternativa passada era o Erisson, passou tempos no DM, e a atual é o Juan, né? Que é um jogador que não caiu nas graças ainda do torcedor do São Paulo. Então, um jogador que, para essa função, o Jean falou bem, né? Tentou vender o peixe dele ali, de não disputar a posição com o Caleri, dá para jogar os dois juntos. Ele sabe que ele é opção, né? Ele não chega para ser titular porque sabe que o Caleri é a principal opção do Carpini e é a opção desde que chegou ao São Paulo. Isso não se discute. Então, acaba reforçando um setor que é carente. O São Paulo tem muitos pontas, né? Se a gente for contar que o Nicão, que é um meio ofensivo, funciona como ponta, que o Lucas pode jogar como ponta, tem também o Araújo, né? Que faz essa função, né? Que joga pelo lado do campo. Então, você tem ali o próprio Luciano, né? Muitas vezes funcionando como um atacante mais pelo lado. A concorrência é menor na função de centroavante. Só que o concorrente é o Caleri. Então acaba valendo aí por todos esses. Mas quem ganha é o São Paulo, né? Precisa, e precisava, né, de fato, de um jogador para essa função, porque só tinha o Caleri, só tem o Caleri, porque o Juan ainda não conseguiu convencer. É um jogador que talvez até perca espaço, seja emprestado, negociado, mas é um jogador que não conseguiu, né, ser essa sombra que o Caleri precisa, até para uma concorrência na posição. Eu tô aqui imaginando, porque o Rodrigo Bueno fala que, nosso comentarista diferenciado, fala que gosta de jogador mascarado. Você já imaginou? O cara chega e fala assim, aqui é André Silva, toca no André Silva que é gol. Pode cantar a musiquinha, toca no André Silva que é gol. Mas é isso, o Vasco tinha interesse também no André Silva, que acaba sendo o reforço do São Paulo. Então é isso, pessoal. O André Silva chegou no São Paulo. Como os comentaristas falaram aí, muito provavelmente não vai pegar a vaga do Caleri, né? Veio para ser reserva mesmo. Mas vamos ver se vai dar certo. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso você não se inscritou, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou e fui!